Nós nos sentimos muito felizes porque dia após dia o Senhor tem derramado sobre a igreja, sobre o povo dele graça. Tem nos conduzido no caminho de santidade, tem nos ensinado o que devemos fazer, que caminho devemos andar. E nós sabemos que não há mais do que duvidar de que estamos no fim. Não há mais do que duvidar de que esse é o último momento da igreja. De que esse é o último momento de estarmos reunidos, de estarmos juntos em um só propósito, em uma só fé, em um só pensamento. Nós estamos prestes a presenciar o sobrenatural de Deus. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês como igreja. E eu espero que o Senhor possa falar aos seus corações, conforme Ele tem falado ao meu. Eu sei que tem falado no de vocês. E nesse último período que nós estamos vivendo, nós estamos vendo um nível de apostasia muito grande. E o Senhor mostrou que é mister que isso viesse a acontecer. De fato, nós sabemos que vai acontecer, que é para acontecer. Nós sabemos que não temos como fugir disso. A apostasia iria aumentar. As dificuldades iriam aumentar, porque é o último momento da igreja e é a hora de ela verdadeiramente mostrar a sua fé, mostrar o propósito pelo qual segue Jesus. E diante disso, eu andei falando com o Senhor a respeito da apostasia, porque muitas pessoas que têm conhecido até mesmo a verdade, têm se afastado da verdade, têm negado a fé, têm dito que Jesus não vai voltar, têm dito que não existe céu, não existe inferno, que todas as coisas que Mateus, que o próprio Jesus nos ensina no livro de Mateus, a partir do capítulo 24 já passou. Pessoas que negam a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas que negam batismo, que não acreditam que existe ainda, que é para se viver um batismo. Pessoas que não acreditam e rejeitam dons espirituais, diz que não é mais para orar em línguas, que isso acabou. Pessoas que dizem que não precisa congregar, porque uma coisa vai puxando a outra. Eu não preciso congregar só em casa, lendo a Bíblia, orando. É o mesmo Deus. Eu não preciso ir para o templo, que isso é coisa de homem, isso é coisa de religioso. E nós temos visto muito disso, muito. Porque nós estamos vivendo o último período. E é nesse período que a igreja ela tem que decidir a vida que ela quer viver. Se é Cristo, siga Cristo. Se não é Cristo, o Senhor fala que continue o sujo se sujando mais e o limpo se limpando mais. É o último período da igreja e não é mais hora de brincadeira. Não é mais hora de ser indeciso, que caminho eu vou seguir, que caminho eu não vou. Não é mais hora de parar de orar, de negligenciar, de procrastinar o tempo com Deus. Não é mais hora de não buscar santidade, de esperar para o amanhã, de priorizar tantas outras coisas e deixar Deus de lado. Não é mais hora. Se continuar assim, vai ficar. Se continuar assim, não vai receber a salvação. Ah, mas eu fui na igreja, toda semana eu ia, ou uma vez por semana, ou de mês em mês, ou então eu estava todo dia. Não importa, o seu coração tem que estar limpo, tem que estar em santidade, tem que ter temor. Mas o Senhor ensina a congregar. O Senhor diz, a partir de Hebreus, o próprio livro de Hebreus diz que assim como nós sabemos que estamos no fim,
aí é que nós devemos congregar como de costume. Porque no meio de uma oração, de uma reunião, de um louvor, de uma manifestação espiritual, a igreja é edificada. Aquele que está fraco é fortalecido, aquele que está forte se fortalece mais, aquele que está distante se aproxima de Deus, aquele que não ora em línguas começa a orar. É tempo de nos reunirmos como igreja. Muitas pessoas hoje, parece que muitas vezes a gente é chato, batendo na mesma tecla, mas não é. Muitas pessoas hoje que se desviam do caminho do Senhor, que se tornam até ateus, eles ficam de igreja em igreja, eles ficam ouvindo e ouvindo constantemente sobre vários ensinos e acaba se perdendo do princípio, acaba se perdendo de Cristo. Se já tem o evangelho verdadeiro, para que buscar outro evangelho? Para que buscar outras teorias? Para que ouvir outros ensinos? Viva a verdade que o Senhor já tem te ensinado, já tem te mostrado. Para quê? Eu fui destruído, o inimigo me setou, porque vai atrás. Porque quer viver a sã doutrina, tem certeza do que está vivendo? Viva essa certeza. Não seja como um tolo de querer e se confundir. O evangelho não se confunde. Mas o ser humano, ele parece que ele é insaciável. Ele sempre quer novidades. Ele sempre quer experimentar. Não, eu vou para ver, eu vou para sentir, eu vou para saber. Sente no quarto, quer profundidade. Entra no quarto, passa uma semana de jejum, passa uma semana de oração. Se reveste do poder de Deus. Eu quero ver se você não vai ter profundidade. Quer ver outras coisas, quer aprender sobre novos mistérios, sobre revelações espirituais. Entra no teu quarto, pede a Deus, Ele te mostra. Nós precisamos, hoje é o tempo de pararmos de nos misturar. Paulo diz, se você vê um que se diz irmão, mas bebe, é idólatra, pratica a imoralidade, não senta nem na mesa para comer com ele. E por que nós estamos muitas vezes no meio desse povo? Por que nós buscamos muitas vezes viver no meio desse povo? É como diz Elias, é como a palavra de Deus diz: se é Baal, segue Baal. Mas se é Deus, siga Jesus, sem idolatria, sem prostituição espiritual, sem imoralidade espiritual. Porque você sair da verdade e ir para os lugares onde há mentira é se prostituir espiritualmente, é deixar o Deus verdadeiro. Eu falo isso porque é o último momento da igreja. Muitos que hoje estão caindo, muitos que hoje estão se desviando da fé, muitos deles não terão a chance de se arrepender. Eu falo isso com convicção no Senhor. Não terão a chance de se arrepender. Não encontrarão arrependimento. Jesus está às portas. Jesus está retornando. É tempo de santificação. É tempo de parar de priorizar aquilo que é pequeno, aquilo que é inútil, e começar a priorizar o que tem valor. É tempo de quer trabalhar, quer fazer as coisas que tem que ser feitas, seja no seu lar, seja como for, faça, mas faça também as coisas do Senhor, não troque não. Quer se dedicar, se dedique. Quer se dedicar à família, se dedique. Quer se dedicar ao trabalho, se dedique. Mas procure priorizar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Não é tempo mais de viver como meninos. Uma coisinha de nada, eu não venho para a igreja, não vou cultuar, não vou buscar a Deus. Uma coisinha de nada, eu não tenho força para orar. Tem força sim, porque o Espírito Santo é força. O Espírito Santo é fortaleza, é desculpa da carne, desculpa da mente para não buscar Deus. Aí depois do momento da dificuldade, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor. O Senhor diz: todos os dias eu estava estendendo a mão para te socorrer, tu virou as costas para mim. Quando as coisas ficam desse nível, que não dá para se resolver, que não dá nem para ouvir a minha voz, tu vem até mim. O Senhor, Ele não rejeita nenhum dos seus, mas as consequências cada um de nós vamos colher.
Se hoje nós somos fracos, não é culpa do Senhor, não é culpa de um irmão, não é culpa de um marido, não é culpa de uma esposa, de um filho, não é culpa de um trabalho, é culpa nossa, que não priorizamos aquilo que é certo, que não priorizamos a vontade do Senhor. Não é culpa de ninguém, porque nós temos tempo para fazer tudo, mas quando chega com relação a Deus, nós não temos tempo para Ele. Nós tomamos o dia inteiro, nos cansamos, nos fadigamos, e muitas vezes cansado, o corpo doendo, com dores de cabeça, ou seja, com a enfermidade que seja, está lá no celular, ou está lá podendo estar lendo a Bíblia, ou podendo fazer algo para Deus, mas não, prefere substituir, troca. Assim como no culto que a gente teve online, imoralidade sexual, isso é apostasia, apostasia. Nós estamos no último momento, é tempo dessa igreja aqui não faltar nenhum dos membros velhos, mais velhos. É tempo de nessa igreja aqui não ter mais ninguém fraco na fé. É tempo de ser compromissado. É tempo de já estar ministrando dons espirituais, de estar vivendo uma vida de santidade, uma vida de poder. Não é mais tempo de estar se arrastando, não. Eu falo isso, não eu, mas pelo Senhor. O Senhor vê. O Senhor vê tudo o que acontece na igreja. O Senhor sabe quem está buscando, quem está enrolando, quem está se santificando, quem está se prostituindo, quem está vivendo uma vida santa, quem está vivendo uma vida perversa. Ele sabe e Ele revela. Ele não revela nomes, se Ele quiser Ele faz, mas Ele revela quando Ele fala aquilo que você está vivendo. Não precisa dizer nome, só precisa você ouvir e doer no seu coração. O Senhor está vendo. Já é tempo de virar homem, de virar igreja, de virar noiva, porque Deus não vem buscar um menino, como diz o louvor. Deus não vem buscar um moleque, Deus vem buscar uma noiva, uma mulher preparada, uma noiva adornada, que vive, que pratica a palavra de Deus, que se santificou, que se limpou, que se lavou, que tem temor no coração, que respeita a palavra de Deus. É isso que Ele vem buscar. Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos viver o que nós dizemos que vivemos. Nós sabemos que somos falhos. Vanessa, tu está cobrando demais. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas necessidades. Fala com Deus. Não é o que vou cobrar, não. No juízo final, diante do tribunal de Deus, quem vai passar é você, quem vai passar é eu. Não vai ter Vanessa para mediar ninguém, para apontar ninguém, não. É o próprio Senhor que vai olhar nos olhos de cada um e prestar conta. Aquele que tem ouvidos ouça, se não quiser permaneça do mesmo jeito. É sua vida com Deus. A minha vida, as minhas mãos estão limpas, porque a palavra tem anunciado. Quem quer viver, vive. Quem não quer viver, é entre essa pessoa e Deus. Nós precisamos ser maduros. Parar de gracinha. Parar de fraquejar com pequenas coisas. Não são as coisas que são fortes, não. As coisas são pequenininhas. É a gente que é fraco, se faz de fraco e não consegue vencer as coisas pequenas. Porque eu tenho certeza que não tem um ser humano aqui dentro que já tem uma caminhada de fé, que não passou coisas grandiosas e venceu. E muitas vezes na pequena fica ali resmungando, murmurando, reclamando, diz que está doendo, que está além das suas forças e já viveu e suportou coisas maiores. Quem é que está mentindo? É Deus que não está vendo? Eu estou falando por boca de quem? Se nós vivermos a mudança, nós vamos alcançar o céu. Mas se continuarmos com fracasso, a única coisa que nós vamos herdar é a destruição. O Senhor já nos prometeu que Ele iria nos salvar. O Senhor derramou o seu Espírito sobre nós. Espírito que nos fortalece, que nos direciona, que fala conosco. Ele fala em sonhos, Ele fala em visões, Ele fala através do irmão, Ele fala através de uma palavra, Ele fala através do louvor. Ele nem fala, mas já responde.
E o que é que nós precisamos mais? O que é que nós precisamos mais? Que igreja é essa? Que igreja é essa que não consegue suportar as coisas pequenas? Que igreja é essa que não consegue caminhar numa vida de santidade, está tropeçando direto, caindo direto, fracassando direto? Essa não é a igreja que Deus levantou, não. A igreja que Deus levanta é forte. A igreja que Deus levantou, e não estou falando de templos, não estou falando nem do nosso coração, eu estou falando que a palavra que Ele firmou em nossos corações é forte. A palavra que Ele colocou e o Espírito Santo que Ele colocou nos faz vencer. Não é fraco, não. Jesus venceu pelo mesmo Espírito que hoje nós vivemos. Jesus passou por coisas piores do que nós passamos. Eu sei que nós já somos fortes de ter chegado até aqui, mas não é só isso que Deus quer. E muitas vezes não é nem fortaleza. Muitas vezes é comodismo. E vive no comodismo até onde vai, empurrando com a barriga. Só que vai chegar a hora. Vai chegar o dia da prestação de contas. Eu meditando sobre Mateus 25. Deixa eu olhar só o caderno aqui. Cadê? Meditando sobre Mateus 25. E eu comecei a falar com o Senhor sobre esses dias. E Ele começou a ministrar o meu coração. Antes de eu perguntar, Ele me trouxe luz. E depois eu comecei a fazer perguntas, conversando com o Senhor. E nós sabemos que Mateus 25, ele vai falar da parábola das 10 virgens. Ele fala que tem 5 prudentes e 5 imprudentes. Ele mostra que a prudente está preparada com azeite e com as lâmpadas acesas. Nós sabemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, está em Salmo. E nós sabemos que o azeite representa o Espírito Santo. A noiva sincera que está adornada, preparada para a vinda do Senhor, ela tem que estar em espírito e ela tem que estar firme na palavra. As outras, as 5 imprudentes, elas tinham a luz, elas tinham a palavra, o conhecimento, talvez o entendimento, mas elas não estavam andando em espírito. Sabe aquela pessoa que fala da Bíblia, que fala a palavra de Deus, mas está vazia, não está preenchida pelo Espírito Santo? Caracteriza essa noiva. E ele fala que todas adormeceram. E no decorrer do tempo, ouve-se o grito do noivo. Ouve-se o grito do noivo. E todas elas despertam. E aquelas prudentes pegam a sua lâmpada, pegam o seu azeite e começam a ir ao encontro do noivo. E as imprudentes começam a pedir: oh, por favor, bota aqui um pouquinho do teu azeite no meu, divide o teu azeite. E a noiva prudente diz: não, porque se eu dividir vai faltar para mim e para você, vai faltar para as duas. Vai lá no mercado e compra. E quando elas vão no mercado e voltam, a porta já está fechada. E o Senhor, ao ver elas batendo, diz: eu não vos conheço. O que essa parábola ela tem a nos mostrar? Nós sabemos que a representação do Espírito Santo é o azeite. E quando aquela noiva prudente, ela diz: vai no mercado e compra. Vende o Espírito Santo em mercado, vende o Espírito Santo em igreja. Você pode se vender o Espírito Santo? Não se vende. O Espírito Santo, ele é conquistado e ele vai crescendo de acordo com a nossa busca e santidade com o Senhor.
Não se vende o Espírito Santo de Deus. Elas não andavam pelo Espírito. É aquelas igrejas, é aquelas pessoas que dizem: eu tenho a palavra, Jesus não vai voltar mais. Jesus já voltou nos anos 70, depois de Cristo. É aquelas que dizem: não, batismo não existe, as línguas não existem. Não, Jesus vai voltar 3, 4 vezes. Jesus vai buscar a primeira leva, depois vem, pega a segunda, depois vem, volta, pega a terceira de novo. É essa igreja que tem a palavra, mas não tem o Espírito. Porque se tivesse o Espírito Santo, revelava que o ensino era errado, revelava que a intenção é errada. Se tivesse o Espírito Santo, ele ia dizer: isso que você está vivendo, meu filho, é errado. Ia dar ouvidos com humildade àqueles que querem ensinar, instruir na verdade. Mas o espírito de arrogância, ele precede a queda, a ruína. Então não tem Espírito, não tem o Espírito Santo. Tem palavra, tem conhecimento, tem. Mas cadê o Espírito Santo? Cadê andar em amor e santidade? Não tem. E aí, olha só o que o Senhor começou a ministrar. Nós já estamos ouvindo o grito do noivo. Do noivo. As profecias estão se cumprindo, a terra está mostrando que Jesus, as pedras estão falando que Jesus está voltando. E quando acontecer desses sinais se intensificarem, começarem essa guerra, tudo o que está para acontecer, descrito em Apocalipse, aqueles que disseram que Jesus não ia voltar, aqueles que disseram que não havia batismo, que não havia ressurreição, que não havia poder dos céus, avivamento, que tudo isso já tinha acontecido, eles vão atrás da igreja, mas é tempo da igreja já ser arrebatada, encontrarão as portas fechadas. Ai, agora eu creio que Jesus ia voltar. Eu não acreditei, eu fui no ensino errado, eu não dei ouvidos, mas agora eu vou atrás do irmão, da irmã da igreja que me ensinaram a verdade. Agora eu não sei, eu vou buscar, mas não encontrarão. É o que se diz em Amós 8, a partir do versículo 11, diz que os moços procurarão, andarão de extremidade a outra, atrás da palavra de Deus com fome e sede, mas não encontrarão a destruição. Encontrarão a destruição. Procurarão, mas não encontrarão. Desmaiarão. Porque não vai haver mais palavra. Porque Amós 8:11 está de acordo com Mateus 25, quando ele fala das imprudentes, que elas vão atrás do azeite, igual Amós, os moços, os jovens, os homens, as mulheres, atrás da palavra, atrás do Espírito, com fome e sede, e não tem mais, porque é tempo da igreja subir. Não tem mais tempo de arrependimento, porque aquele que era puro se purificou, está com o Senhor, e aquele que está impuro ficou. Nós precisamos entender que é o último tempo. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de brincar. Imagina se Jesus volta hoje. Olha, Jesus, daqui a 5 minutos, eu não estou estimulando o tempo, mas vamos fazer uma suposição. Daqui a 5 minutos Jesus vai voltar, e ouve-se uma voz do céu dizendo: meu filho amado está retornando à terra. Quantas dessas pessoas que hoje vivem essa doutrina não iriam se desesperar, ligar uns para os outros e atrás de igreja e irmão, para se arrepender, para buscar a verdade e subir aos céus? Quantos? O tempo está acabando. O tempo está acabando.
O Senhor diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. O que é que Ele está dizendo? Que a igreja não. Ele está dizendo que toda a terra, quando Jesus voltar, os ímpios, os mais pervertidos, toda a terra, sem exceção, vai dobrar o seu joelho, seja obrigado pelo poder da glória de Deus, ou seja em humilhação, seja em submissão, em respeito, mas todos se dobrarão. Isso quer dizer que até aqueles que o transpassaram irão se arrepender, mas será tarde. Que tipo de vida nós queremos viver? Que tipo de vida nós queremos continuar daqui para frente? Nós queremos apresentar diante do Senhor. Se você quer viver uma vida santa, viva. Viva. Mas se você quer viver uma vida negligente, uma vida de que uma hora está bem com Deus, outra hora não está, você fica alerta. Fica alerta. Jesus, Ele não mostra o dia nem a hora da vinda dEle. Só que o principal não é isso. O principal é que se Deus se cansa, e Ele se cansa do pecado, porque Ele demonstra a ira dele vem sobre a terra. Como eu já citei, os cavalos vêm com destruição e morte para amenizar a ira de Deus. E quem sabe, eu ou qualquer um pode estar dentro dessa destruição, porque o Senhor perdeu a paciência de tanta teimosia e rebeldia, de tanta negligência, de tanto desrespeito para com o nome do Senhor. Então, nós temos que entender isso. O Senhor vem. O Senhor vem. Ele está chegando. E Ele tem avisado aos seus. O Senhor tem avisado nessa igreja. O Senhor tem alertado nessa igreja que as coisas vão piorar. O Senhor tem alertado nessa igreja, como Ele já alertou, que é tempo de correr com cavalos, que é tempo de se preparar para a vinda de Jesus, de santificação, de jejum. O Senhor já falou. O Senhor já ministrou muito antes de tudo isso acontecer. O Senhor tem falado. Nós estamos, em comparação com outras igrejas, nós estamos à frente. Mas quem tem ouvido? Quem tem dado crédito ao que o Senhor tem falado? Quem tem ouvido o que tem sido falado aqui e trabalhado isso em casa? E trabalhado em sua vida? Quem tem feito isso? Quem tem se preparado? Uma vez, em um momento de oração, em uma ceia pela manhã, o Senhor falou que Ele tinha me levantado nessa igreja e que Ele mostraria que tinha profeta nessa casa, mas muitos não irão dar ouvidos. Eu falei isso em choro. Eu não sei se alguém lembra. Ele disse: esse é o meu poder. Ele mostrou que esse seria a demonstração de que Ele estava aqui, que tinha um profeta na casa, que Ele estava falando. Então, é tempo de santificação. Eu gostaria de ler esses dias que eu estava doente. Só Deus sabe a forma que eu estava. Eu relatei para alguns irmãos que a dor de cabeça era tão forte que muitas vezes dava vontade de tacar a cabeça na parede, de gritar.
muitas vezes durante o dia eu chorava com as dores que era forte. E mesmo assim, eu não podia abaixar a cabeça. Eu não podia, porque dava dor, aquela febre interna. A moleza no corpo é devido à febre, dor de ouvido, dor no maxilar, porque era só um lado da cabeça. Mas eu ia orar. Eu gosto de orar com som alto. Eu digo que de dia eu sou do fogo, eu gosto de ver o fogo de Deus descendo. De noite não, eu já sou da calmaria. E eu estava orando ao Senhor. Eu abaixei o som porque eu não conseguia ouvir barulho muito alto, muito forte. E eu comecei a chorar diante do Senhor. Senhor, mesmo que eu não consiga louvar como eu gosto, como eu me sinto bem, como o Senhor flui em mim, mas eu estou aqui na tua presença. E eu vou só chorar. Vou falar contigo em pensamento, na minha voz. Mas eu quero só te agradecer. E por alguns dias eu fui só agradecendo, outros dias eu já pedi, outros dias eu só ouvi. E um desses dias o Senhor falou comigo. E eu anotei o que Ele falou. Eu anotei o dia, foi quarta-feira, 11 de outubro. E uma das coisas que o Senhor falou foi para estocar remédios. Remédios para ferimentos. Estocar óleo de cozinha. E que essa guerra ela vai ser sim mundial, vai ser rápida, mas vai ser intensa. E o Senhor ele vai incendiar a terra e o poder de Deus ele vai começar a fluir. Ou seja, o incendiar na terra vai ser com o poder dele sendo derramado sobre os filhos da obediência. Grandes coisas Ele vai anunciar por meio dos seus. Ele falou que os filhos de Deus vão sentir o seu poder. E quando tudo isso começar a acontecer, que na verdade já começou, porque durante essa semana Ele falou que outras coisas iriam acontecer para confirmação. E Ele falou que quando isso começar a acontecer, Deus vai falar mais e mais aquilo que está por vir, para que cada um possa saber o que fazer. Falou que está próximo a vinda dele. E por último ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E que naquela semana mesmo a gente já veria o mover dessa palavra. Assim o Senhor me direcionou a escrever. O Senhor tem ministrado sobre a minha vida de dia e de noite. Pode até não parecer, mas o Senhor tem ministrado. Ele me falou que tem uma ordem para ser dada, não sei, para com toda a igreja. Eu acredito no sentido que eu entendi, para toda a igreja. Uma ordem a ser dada em breve. E que eu ficasse atenta. Quando ele fala para eu ficar atenta, eu não fico atenta para ele falar comigo apenas, mas ele pode usar qualquer um dos irmãos para falar aquilo que é um direcionamento. Eu aguardo no Senhor. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado. E eu creio que está muito próximo a vinda do Senhor. Eu creio que está muito próximo. Quero fazer uma oração